Bem-vindos ao nosso colóquio do IMEC. Hoje o nosso convidado é o professor Sergei Popov, do Departamento de Estatística, aqui do nosso Instituto. E com a palestra de hoje nós encerramos o primeiro ciclo, o ciclo das palestras inaugurais. Nós já temos aqui o quadro, antes de fazer a apresentação do professor Sergei, nós já temos aqui a próxima galeria, os próximos palestrantes em maio e junho, né? Então eu vou falar rapidamente aqui. No dia 5 de maio teremos o professor José Alberto Cominato, da USP. No dia 19 de maio, o professor Jair Figueiredo, aqui do Departamento de Matemática. Dia 2 de junho, o professor Carlos Tomei, da PUC-Rio. E no dia 16 de junho, o professor Sóstenes Lins, da Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Então já está... Acabei de saber que está pronto, já é o cartaz, então amanhã mesmo já vocês vão ver a troca aí do primeiro cartaz, tá bom? Então vamos fazer, antes do professor começar, fazer uma breve descrição aqui das suas credenciais, né? Então o professor Sergei tem graduação em matemática pela Moscow State University em 1994 e doutorado em probabilidade pela mesma universidade em 1997. Atualmente é professor titular aqui do nosso instituto e trabalha na área de probabilidade estatística, com ênfase em processos markovianos, atuando principalmente nos seguintes temas: processo de Markov em meios aleatórios, entrelaçamentos aleatórios, processos com ramificação, percolação, redes de filas e bilhares aleatórios. Atualmente é bolsista 1B do CNPq. Professor Sergei. Obrigado, Camilo. Obrigado, Chico, por me convidar. É uma grande honra poder participar nessa série de palestras. Então, bom, aliás, obrigado por todo mundo por vir aqui. Então, eu pretendo fazer uma breve introdução a passeios aleatórios, começando com passeio aleatório simples unidimensional. E depois planejo também falar alguma coisa de dimensão geral. Bom, então, a gente vai jogar uma moeda virtualmente. Não? Eu já tenho as duas mãos ocupadas aqui, então não posso fazer isso para vocês, mas imagine uma moeda honesta, quer dizer, probabilidade de cara e coroa são iguais a 1/2. Bom, e a gente vai jogar essa moeda sucessivamente e vamos representar esse processo da maneira gráfica. Quando sai cara, o passeio vai dar um passo para cima. Quando sai coroa, o passeio dá um passo para baixo. Então a gente vai ver isso agora. Então, primeiro saiu uma cara, o passeio foi ali para cima, depois coroa, o passeio voltou aqui no ponto 0, aqui é o tempo, né? Depois coroa de novo, depois cara, coroa, bom, e assim por diante. Bom, tá claro o modelo? Tá bom. Então, bom, a gente vai estudar esse tipo de coisa. Primeiro, vamos contar quantos caminhos existem no total e quantos caminhos existem até um certo ponto. Bom, obviamente no total, até o tempo n, bom, tempo é o número de lançamentos, o tempo discreto, até o tempo n tem 2 elevado a n caminhos, porque pelas razões que todo mundo aqui entende. Bom, agora, seja nzinho r, a quantidade de caminhos que terminam no ponto NE. Quer dizer, N é o tempo e R é aquela coordenada vertical. Então, a gente quer saber como é que se faz para calcular isso. Bom, aqui é o que a gente realmente quer calcular, né? Então, o caminho sai do 0,
faz alguma coisa e chega no ponto com essas coordenadas. Tá? Bom, primeira observação que podemos fazer é que NR tem que ser um ponto par, no sentido que a soma das coordenadas tem que ser par, senão você nunca consegue chegar desse jeito àquele ponto. Bom, agora, seja A, número de passos para cima, e B, número de passos para baixo, que eu passei, ou em outras palavras, A é número de caras e B, número de coroas. Então, obviamente, N tem que ser igual a mais B e R tem que ser igual a A menos B. Bom, aqui temos um sistema de equações bem complicado com relação a e B. E esse número total de maneiras de chegar do zero até lá é bom, coeficiente binomial. No total você tem N passos e você precisa dar A passos para cima. Então, você tem que o número de caminhos ser igual a número de maneiras de você escolher os momentos quando você vai dar esses passos para cima. Tá bom? Então, eu só resolvendo o A partir dessas equações. Tá? O A é igual a N mais R sobre 2. Bom, então, por enquanto está tudo bem elementar. É uma introdução elementar. Tá? Bom, agora vem uma coisa também elementar, como tudo hoje, mas bastante útil, chamado princípio de reflexão. Agora a gente quer cortar caminhos que começam num ponto X acima do eixo horizontal, terminam no ponto Y também acima do eixo horizontal e tem pelo menos um ponto em comum com o eixo. Você pode cruzar o eixo, como aqui, ou pode simplesmente tocar o eixo uma vez e depois sair para cima, também é permitido. Imagine que você é um cavaleiro que precisa chegar do ponto X para o ponto Y, só que o cavalo quer beber água, e aqui tem um rio que passa lá, então você precisa, no caminho, você precisa passar no rio. Bom, seja H o primeiro ponto da intersecção do caminho com o eixo horizontal. Seja X' o ponto simétrico do X com relação ao eixo horizontal. E considero uma reflexão desse pedaço aqui com relação ao rio, né? Com relação a esse eixo. Então, esse pedaço azul é esse aqui refletido. Por isso que se chama o princípio de reflexão. Bom, agora, o claim, né, o resultado, onde eu quero chegar, é esse aqui. O número de caminhos de X até Y com propriedade desejada é igual ao número total de caminhos de X' até Y. Esse número total a gente já sabe como se calcula. Bom, esse claim é um daqueles que fica evidente depois de você pensar um pouco.
Eu deixo vocês pensarem um pouco. Bom, de fato, isso aí é uma objeção entre o conjunto de caminhos de x até y que tocam na linha horizontal e o conjunto total de caminhos de x' até y. Bom, e a regra de objeção é justamente isso. Você considera o primeiro ponto de intersecção como eixo e faz a reflexão. Bom, então, desse jeito a gente consegue calcular o número de caminhos como aquela propriedade, porque, bom, calcular o número total de caminhos a gente já sabe como fazer. Tá, agora vamos para probabilidades. Por enquanto só contamos caminhos, mas esse n vai ser a posição do passeio aleatório no tempo n. Aqueles caminhos serão trajetórias do passeio aleatório. A ideia é que, como a moeda é honesta, em cada momento você dá um passo para cima com a probabilidade 1/6, para baixo com a probabilidade 1/6. Então, o peso de qualquer caminho fixo, com os passos prescritos para cima e para baixo, sempre vai ser 1/2 no n. Obviamente. Então, se n mais r é par, daí vamos denotar por PNR a probabilidade que no momento n o passeio aleatório está no R, bom, vai ser calculado desse jeito. É aqui o número total de caminhos que calculamos, vezes o peso de cada caminho, que todos os pesos são iguais. Agora, entre essas probabilidades, uma particularmente importante é essa daqui, P2N0, que é a probabilidade de estar na origem no momento 2N. Bom, obviamente, aqui só vale a pena considerar os tempos pares, porque no tempo ímpar você não consegue voltar para a origem. Então vamos denotar isso por U2N. E vamos ver, então, de acordo com essa fórmula, o 2N é 2N, com o coeficiente binomial 2NN, então aqui, vezes o peso de cada caminho, que agora é 2 no menos 2N. Bom, agora, essa fórmula é bonitinha, só que, como frequentemente acontece na matemática, com fórmulas bonitas, são difíceis de usar. Então, agora a gente vai fazer um pouco de trabalho sujo, mas vamos chegar na fórmula muito mais prática. Então, o objetivo é ver como é que essa probabilidade se comporta quando n vai para o infinito. Então, a gente usa a fórmula de Stirling, bem conhecida. Escreve esse coeficiente binomial com fatoriais, 2n fatorial sobre n fatorial ao quadrado. Usa o Stirling nos dois fatoriais em cima e embaixo. E chega numa coisa assustadora aqui. Só que, felizmente, quase tudo aqui vai cancelar. Tá? Só não vai cancelar, em cima tudo vai cancelar, e embaixo só não vai cancelar a raiz de π. Tá certo? Então, a gente acabou chegando num resultado útil, né, que é a probabilidade de estar na origem no momento 2n é 1 sobre raiz de πn. Antes de ir para frente, eu vou comentar um pouquinho. Que
a posição do passeio aleatório no momento n é soma de variáveis aleatórias com média zero. Então, a gente está somando variáveis aleatórias que assumem valores mais ou menos 1 com probabilidade 1,5. E bom, a gente sabe que por causa do teorema central de limite, quando se soma variáveis aleatórias com média zero e variância infinita, o valor da soma de n termos é da ordem de raiz de n. Então você precisa dividir pela raiz de n para chegar numa coisa não trivial. Né? Então, esse raiz de n aparece aqui. Por quê? Porque se você sabe que o passeio está mais ou menos num intervalo de comprimento da ordem raiz de n, então ele deve estar em cada um dos pontos, digamos, atingíveis com probabilidade inversa, né? 1 sobre o tamanho do intervalo. Bom, claro que isso é só mais ou menos, porque essas probabilidades não são iguais, mas quando você só se preocupa com uma ordem, é isso mesmo. Bom, agora a gente vai para o lema principal, que vai ser o fato mais complicado de hoje. É um fato meio misterioso, que diz que para qualquer n maior ou igual do que 1, você tem igualdade entre as duas probabilidades. Aqui, do lado esquerdo, a probabilidade que o caminho sai da origem e nunca mais volta para a origem, quer dizer, ele ou fica na parte positiva ou na parte negativa. E aqui, por alguma razão misteriosa, a probabilidade que exatamente no momento 2n ele está na origem, que a gente denotou inclusive por o 2n. Bom, então, do lado esquerdo, a gente está contando os caminhos assim, mais uma vez, os caminhos que saem para cima e ficam estritamente acima do eixo horizontal, mais os caminhos que saem para baixo no primeiro passo e depois ficam estritamente abaixo do eixo horizontal. Então, isso corresponde a essa probabilidade. Tá bom? Do lado direito, a gente está contando esses caminhos, tipo os caminhos azuis aqui. Você sai da origem, faz qualquer coisa, pode cruzar o eixo horizontal quantas vezes quiser, mas no momento 2n você tem que estar na origem. Tá? Então, o que a gente vai provar agora é que, por alguma razão misteriosa, a quantidade de caminhos azuis é a mesma que a quantidade dos caminhos vermelhos. Porque, obviamente, essa igualdade de probabilidades se traduz para a igualdade das quantidades de caminhos. Bom, existe uma maneira parecida àquele princípio de reflexão que a gente já viu, de provar, de fazer uma bijeção mesmo entre esses dois conjuntos, só que, bom, é um tanto mais difícil, mas é possível sim. Fica como exercício para quem é curioso, encontrar uma bijeção entre caminhos azuis e caminhos vermelhos. Tá bom, você vai ter que cortar caminho, colocar a parte inicial lá para o final, fazer reflexão. Bom, é coisa divertida o jogo. Mas a gente vai fazer uma demonstração analítica.
Então, obviamente, para calcular essa probabilidade, basta calcular a probabilidade que o caminho vai, que o passeio sai para cima e fica acima do eixo horizontal, e depois multiplicar por 2, por simetria, simplesmente. Então a gente vai se preocupar com essa probabilidade aqui. Então, esse 1 maior que 0, etc., esse 2n maior que 0. Bom, podemos formalmente escrever isso, dividindo aqui de acordo com a posição final do passeio. Então, obviamente, como 2n é par, a coordenada vertical também tem que ser par, então podemos escrever desse jeito. Então, esse aqui fica para cima e termina no ponto 2e. Bom, e já que a introdução é elementar, só deixo comentar que esse infinito aqui não é infinito na verdade, porque os termos correspondentes a R maior que N são todos iguais a 0. O caminho só ele não consegue chegar muito alto, né, porque esse é o máximo. Bom, então, para calcular a probabilidade, a gente escreve assim, que a probabilidade disso é 2 elevado no menos 2n, vezes o número de caminhos dessa cor mostrado aqui, né? Porque o primeiro passo sempre tem que ser assim, tá? Senão você já, no primeiro passo, você está a parte negativa. Né? Então, o primeiro passo, você tem que estar necessariamente no ponto 1, 1, no tempo 1, e depois você quer contar o número de caminhos, caminhos assim, que saem desse ponto, vão até ponto y igual a 2n e 2r, e nunca tocam no eixo horizontal. Bom, então, vamos ver como é que a gente faz isso. Obviamente, se eu falei do princípio de reflexão, a gente vai usar ele, né? Podemos observar que se você considerar todos os caminhos desse ponto até esse, que são os caminhos azuis, mais os caminhos dessa cor azul claro, perdão, os caminhos laranja, mais esses caminhos azul claro, o número dos caminhos desses caminhos que a gente precisa é igual ao número total de caminhos entre esse ponto aqui e esse aqui, menos o número de caminhos assim, da cor azul claro. Tá? Esse 2n menos 1, 2r menos 1 corresponde ao fato que a gente está contando os caminhos começando nesse ponto, não é? Então a gente tipo transfere, pense que você transferiu a origem para esse ponto. Agora, para os caminhos azul claro, podemos usar o princípio de reflexão, que é justamente isso que a gente estudou lá um pouco antes. Né? Então, o número dos caminhos azuis aqui é igual ao número total desses caminhos azul claro, começando do ponto x' 1 menos 1, que é simétrico a esse daqui. Então, esse número total é, portanto, n, 2n menos 1, 2r mais 1. Então, pense que você colocou a origem aqui. Então, com relação a esse ponto, esse aqui virou 2n menos 1, 2r mais 1. Tá, e agora é só... deixa eu ver.
É só colocar essas coisas nesse somatório. Então, vamos lá. Pegamos aquele somatório lá. Acho que falta alguma coisa nesse passo. Falta um somatório em R. Tá? Deixa eu fazer. Virtualmente tem um somatório em R aqui, tá? Assim como aqui. Não, pera. Ainda não. Aqui o ponto final é fixo por enquanto, tá? Então não tem somatório. Eu estou pulando as etapas, tá? Desculpa. Então a gente está somando essas coisas em R e temos esse caso maravilhoso de soma telescópica, quando quase tudo cancela, exceto o primeiro termo. Tá? Então, o primeiro termo que não cancela é justamente P2N menos 1, e, bom, é um exercício muito elementar de manejo de coeficientes binomiais, verificar que o P2N menos 1 é igual a U2N. Tem que usar uma simples identidade dos coeficientes binomiais, é basicamente isso. Bom, então provamos ou lemos. Provamos esse fato misterioso, que o número dos caminhos que saem da origem e não voltam é exatamente igual ao número dos caminhos que estão na origem no momento 2n. Bom, agora vamos pensar nisso tudo como um jogo de dois jogadores. Quando sai uma cara, primeiro jogador ganha, quando sai uma coroa, o segundo jogador ganha. E coordenada, a altura do passeio aleatório no momento n seria o ganho do primeiro jogador até esse momento. Bom, vamos considerar uma variável aleatória chamada momento de último empate, ou seja, K máximo J menor ou igual que n, esse 2J é igual a 0. Então, já vai... Então, é simplesmente o último ponto aqui, antes do 2n, quando os jogadores estavam empatados. Certo? Bom, então, assim. Teorema, que famoso lei de Arcosseno, é o seguinte. Vamos considerar a distribuição probabilística desse momento de último empate. Alfa 2K2N é a probabilidade que o último empate entre os jogadores, quer dizer, o último momento quando o passeio aleatório está na origem antes do 2N, ocorra no momento 2K. Então, alfa 2K2N é igual a U2K vezes U2N menos 2K. Onde U2K é aquela probabilidade de estar na origem depois de 2K passos. Provavelmente não é tão claro assim o que Arcosseno tem a ver com isso, mas espera um pouco que a gente vai ver. Bom, então a gente quer contar esses caminhos. Essencialmente a gente quer contar caminhos assim, que fazem qualquer coisa antes de 2K, no momento 2K estão na origem e depois nunca mais tocam o eixo horizontal. Bom, mas agora, basicamente, deixa eu voltar um pouco aqui. Basicamente, o número de caminhos assim é proporcional
U2K, e o número de caminhos assim, pelo lema misterioso que a gente acabou de ver, também é igual ao número de caminhos que saem desse ponto e terminam aqui. Então, é disso que o primeiro termo corresponde a U2K e o segundo a U2N menos 2K. Tá bom. É isso que eu acabei de falar agora. Bom. Agora, por que a cosseno? Vamos denotar o f de x, essa função aqui, essa função específica, 1 sobre π, raiz de x menos x. E vamos lembrar que aquele U2K era justamente 1 dividido por raiz de πk. Então, agora, quando você multiplica, o π sai de raiz, e aqui dentro fica k sobre n vezes 1 menos k sobre n. Então, agora, isso seria, digamos, a densidade. E, bom, a primitiva dessa função é justamente arcosseno, 2 sobre π, arcosseno de raiz de x. Então, por isso é lei de arcosseno. Bom, agora, se a gente olhar o gráfico dessa função, ele é assim. Tem duas assíntotas verticais no 0 e no 1, e o mínimo, bom, ele é simétrico, obviamente, o mínimo no ponto 1,5. Tá? Então, o fato curioso é que, agora, isso é densidade do momento do último empate. Então, o fato curioso é que essa distribuição é simétrica. Tá? O que já é um pouquinho surpreendente, porque você imagina que quando dois jogadores iguais estão jogando entre si, então, primeiro um vai passar na frente, depois outro vai passar na frente, depois o primeiro vai passar na frente também, depois o segundo, mas não é isso que acontece. É igualmente provável que o último empate aconteça no tempo 2, que ele acontece no tempo 2n menos 2. Por incrível que pareça. Então, por exemplo, se... tem aqui nesse... Dá para desligar isso? Qual é a probabilidade de que ele pife no meio? Efeito randômico aí, né? Desliga ele do lado esquerdo. Fecha o arquivo e abre de novo. Quem recebe esse sinal? Serguei, você falou que tinha algo misterioso e explicou, tá aí, né? Tudo bem. Um efeito misterioso. Tá, isso foi. Foi nesse ponto que paramos. Então,
só um exemplo prático, imagine que a gente vai lançar moeda uma vez por segundo durante um ano. Então, esse 2N vai ser 31 milhões, alguma coisa. A probabilidade do último empate, que o último empate acontece nos primeiros 9 dias do ano, é por volta de 10%, que não é pouca coisa, não. Último empate nos primeiros 2 dias é 6 horas e 5%. E último empate durante um ano inteiro, nas primeiras 2 horas e 10 minutos, ainda é razoável, né? 1%, que não é pouco. Bom, e só mais um comentário. Podemos, além do último empate, podemos considerar uma característica, uma variável chamada tempo acima de zero. Você pode interpretar isso como o tempo que o primeiro jogador estava liderando. Acho que esse desenho é autoexplicativo. Então, aqui, o comprimento total desses dois intervalos seria o tempo acima de zero. Bom, o fato que eu não vou provar, mas que pode ser provado, é que esse tempo acima de zero, de novo, por alguma razão misteriosa, tem a mesma distribuição probabilística que é o último empate. Então, também satisfaz a lei de Arcosen. Tá bom. Se moeda é lançada uma vez por segundo, a gente vai ter o mesmo tipo de resultado curioso. Bom, agora, já que eu tenho uns minutinhos a mais, vamos agora subir para as dimensões mais altas. Acabamos de considerar passeio aleatório simples unidimensional, mas, do mesmo jeito, podemos considerar o passeio aleatório simples d-dimensional. Então, isso aqui seria o grafo ZD, reticulado inteiro na dimensão D. Aí, cada sítio do grafo tem 2D vizinhos, né? E vamos pedir para o nosso passeio aleatório dar um passo para um dos vizinhos com probabilidades iguais. Então, 1 sobre 2D no caso. Bom, então isso é passeio aleatório simples em ZD. Aliás, o simples se refere ao fato que essas probabilidades são iguais. Agora, a pergunta principal para esse tipo de modelo é com que probabilidade o passeio eventualmente volta para o ponto de partida. Então, obviamente, duas coisas podem acontecer. Ou o passeio eventualmente volta para o ponto de onde ele saiu, ou ele foi embora e nunca mais vai voltar. Não? Então, se denotamos por P a probabilidade de nunca voltar para o ponto de origem, vamos chamar o passeio recorrente se P igual a zero, quer dizer, se com probabilidade 1 o passeio volta para o ponto inicial, e transiente quando com probabilidade positiva ele nunca volta para o ponto inicial. Essa terminologia usual. Bom, agora, observação importante é que o número de visitas à origem é uma variável geométrica com parâmetro P. É como se fosse aquele esquema, lembra que geométrica é quando a gente lança moeda até sair uma cara, por exemplo. Lança moeda com probabilidade P de cara. Então, aqui é a mesma coisa. Se você voltou
tipo, se você voltou, você lança uma moeda com probabilidade de P para decidir se você vai voltar mais uma vez ou não. Então acho que é evidente, né? Então, é uma geométrica com parâmetro P, como no caso P igual a zero, significa que você está esperando sair cara quando a probabilidade de cara é zero, que quer dizer que você vai ter que esperar bastante, né? Então, nesse caso, o valor seria infinito, né? P igual a zero corresponde à recorrência, quando você sempre volta. Bom, agora sabemos, né, que esperança de variável aleatória geométrica é alguma coisa finita, né? Mais precisamente 1 sobre P. Então, para saber se a variável aleatória é finita, basta saber se a esperança dessa variável aleatória é finita ou não, nesse caso concreto. E a vantagem disso é que é mais fácil calcular a esperança. Tá? A esperança desse número de visitas, formalmente, esse zero aqui significa que a esperança para o passeio que começou na origem zero. Tá? A esperança do número de visitas, contando o instante inicial como visita também, vai ser a esperança desse somatório infinito, tal que indicador de esse K, que esse K está na origem, indicador quer dizer, a gente conta 1 quando isso acontece e 0 quando isso não acontece. Então, obviamente, essa soma de indicadores é justamente o número total de visitas do passeio por zero. Mas a esperança de soma é soma das esperanças, então a gente coloca a esperança lá para dentro e fica com soma das probabilidades de saindo do zero, estar no zero no momento K. Então, onde P, K00 é essa probabilidade. Saindo do zero, que é no momento K, você está na origem também. Assim como no caso unidimensional, obviamente isso só é positivo quando K é par. Então, eu poderia ter escrito logo o 2K aqui, né? Mas tanto faz. Então, para ver se o passeio é recorrente ou não, se ele vai voltar ou não, basta que a gente vê se essa série converge ou não. Se ela convergir, então o número esperado de visitas é finito, então o passeio é transiente, vai para o infinito com probabilidade positiva. Se a série divergir, então o passeio aleatório é recorrente. Bom, então é o que eu acabei de falar. Bom, agora o que eu vou fazer agora não é uma demonstração, mas é um argumento para convencer vocês que realmente o fato é que realmente o resultado é válido, tipo demonstração intuitiva, que dá para fazer disso uma demonstração rigorosa também. Eu lembro pelo teorema central de limite, só que é versão multidimensional agora, a posição do passeio aleatório no momento K, bom, essa distância aqui vai ser da ordem raiz de K. Bom, eu teria que colocar uma norma aqui, né? Mas, tá. Então, esse K tem que estar na distância da ordem raiz de K. Então, esse K está, grosso modo, está numa bola com raio da ordem raiz de K. O volume dessa bola é K no D sobre 2, não é? Então, a gente esperaria que você não, o passeio, vai estar nos pontos, os pontos assim com probabilidades comparáveis. Então, a probabilidade de estar no zero vai ser mais ou menos volume inverso.
não é exato, mas da ordem. E, de fato, isso tudo pode ser provado. É chamado Teorema Central de Limite Local. Tá, agora vamos lembrar disso aí e vamos aplicar agora o nosso conhecimento, né, para ver se a probabilidade de nunca voltar para o zero é positiva. Você tem que ver se essa série converge. Mas P00K, como a gente acabou de ver, é da ordem K no menos D sobre 2. Tá? Bom, e a gente sabe lidar com séries assim, né? Isso converge para D igual a 1 e D igual a 2. D igual a 2 é um caso, digamos, marginal, né? Série harmônica. E para o D igual a partir de 3, isso diverge para o D igual a 1 e D igual a 2. E a partir de 3 isso vai convergir. Certo? Né? Então, acabamos de provar o famoso teorema, provar não, acabamos de se convencer que o famoso teorema de Polya vale. Tá? O passeio aleatório simples é recorrente em dimensões 1 e 2 e transiente, quer dizer, nunca volta para a origem com probabilidade positiva, a partir da dimensão 3. Tá? Então, bom, você pode imaginar o passeio aleatório como passeio de algum ser que bebeu um pouco demais, então está escolhendo o próximo passo aleatoriamente. Né? E, assim a gente chega na interpretação que é atribuída a Kakutani, um homem bêbado volta para casa, que corresponde ao fato que passeio aleatório na dimensão 2 é recorrente, mas um pássaro bêbado pode se perder para sempre. Então, é por isso que os pássaros não bebem vodka. Bom, e isso é tudo que eu queria falar. Por sorte é proibido de servir vodka aqui no copo. Vamos lá, perguntas, pessoal? De novo, enquanto vocês pensam, eu tenho uma pergunta. Pode colocar o slide referente ao lema principal, aquele desenho dos gráficos vermelho e azul. Isso. Bom, a gente sabe que uma coisa legal das demonstrações principalmente quando ela demonstra um fato que não é intuitivo, né? Mas o outro aspecto é o que você falou em relação ao aspecto misterioso aí. Em geral, quando a gente é um especialista e trabalha numa área, a gente sempre tem uma interpretação desse mistério. Bom, qual é a sua interpretação dessa coisa misteriosa aí? Bom, a interpretação dessa coisa misteriosa é sorte mesmo. Isso aqui não vai valer se você modificar um pouquinho a lei do passeio aleatório. Por exemplo, se você, em vez de saltar para cima ou para baixo com a probabilidade 1/meio, você saltar para 2 unidades para cima com a probabilidade 1/4, 1 para cima com a probabilidade 1/4, 1 para baixo com a probabilidade 1/4, 2 para baixo com a probabilidade 1/4, então muito provavelmente isso não vai valer mais. Mas o que vai continuar a valer é que você não vai ter uma igualdade exata, mas ainda assim vai ter uma igualdade, quase igualdade. Tá? Então isso tem a ver com bom, assim, se você
pensar no número médio de visitas para a origem até o tempo n, até o tempo 2n no caso, isso vai ser 2n vezes, vai ser somatório daqueles raízes, daquelas coisas, deixa eu mostrar, vai ser somatório em k disso aí até n, tá? O que é da ordem de raiz de n. Agora, se você pensar em probabilidade que isso acontece, que acontece uma coisa em cima, uma coisa embaixo, bom, não é direito também, viu? Gente, a coisa é misteriosa, mas precisaria de um pouco mais tempo para explicar isso. Porque calcular isso aqui, você teria que usar o teorema de parada opcional de um Martingale e... Não, acho que melhor eu nem começar, tá? Tudo bem, tudo bem. Perguntas, pessoal? Vamos lá, mais uma. Quem tem pergunta? O aluno sempre tem pergunta, mas fica com medo de perguntar, né? Isso. Posso falar? Acho que é melhor. Você terminou a palestra escrevendo, né, que passeios aleatórios são muito interessantes. Queria que você falasse um pouco sobre temas atuais de pesquisa, já que, por exemplo, percolação é uma das coisas que está bastante em foco na área de probabilidade. Bom, então, essencialmente, onde tem caminho, tem passeio aleatório. Então, qualquer coisa que pode ser representado como assim, um gráfico, caminho temporal, tem a ver com isso. Então, aplicações práticas, tem muito em finanças, o preço de uma opção, um derivado, cotação de dólar, isso tudo é modelado usando esse tipo de técnica. Por exemplo, aquele fórmula de Black-Scholes, talvez alguns já ouviram falar disso, fórmula muito importante nas finanças, é um fato bastante avançado relacionado a passeios aleatórios no momento browniano. Bom, mas também na parte mais teórica, qualquer coisa onde tem caminho, tem passeio aleatório. Isso. Mais perguntas? Ainda temos mais um tempinho aí. Acho que a partir da próxima vamos começar a sortear quem vai perguntar, tá bom? Quem se habilita? Foi uma. 2, 3. Professor, muito obrigado, hein? Deixa eu só fazer uma... Pessoal da minha turma, de 2 horas, a gente chega daqui a 15 minutos, tudo bem? Pronto, está desculpado. Eu tinha feito a propaganda aí das próximas palestras, então na próxima semana, já vamos ter na quinta-feira, o professor José Alberto Cominato, e eu aproveito para fazer a propaganda que na quinta e na sexta vamos ter aqui um workshop super interessante sobre matemática industrial, tá? E vai ser um evento internacional com nomes importantes aí do mundo inteiro. E começa na quinta de manhã, a abertura vai ser quinta de manhã às 9 horas. E nesse mesmo horário do colóquio vai ter
Inicialmente a gente tinha pensado em não ter o colóquio, mas aí o Poti, que é um dos organizadores do evento, vai aproveitar e vai falar para a gente, tá bom? Então, muito obrigado, boa tarde, até a próxima.